E aí, vamos bater um papo sobre humanidades hoje? A gente vai mergulhar em duas áreas que são simplesmente essenciais para a gente entender não só o mundo, mas a nós mesmos: antropologia e filosofia. Vamos ver como cada uma, do seu jeito, tenta responder aquelas perguntas gigantes sobre a vida. Para começar, vamos pensar nessa frase. Forte, né? Para a gente se entender, a gente tem que começar perguntando, afinal, o que é um ser humano? Filósofos, pensadores, todo mundo vem tentando responder isso há séculos. E se tem uma coisa que isso mostra é que a resposta, definitivamente, não é nada simples. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai ver o que une essas duas áreas. Depois, a gente mergulha de cabeça na antropologia e no estudo das culturas. Em seguida, vamos para a filosofia e a busca por sabedoria. E no final, a gente amarra tudo para ter uma visão mais completa. Então vamos lá, nosso primeiro ponto. O que acontece é que tanto a antropologia quanto a filosofia, lá no fundo, nascem da mesma inquietação, sabe? Aquela necessidade bem humana de tentar dar algum sentido para a nossa vida e para o nosso lugar no meio de tudo isso. Ok, vamos começar a nossa jornada. E para isso, a gente vai primeiro olhar para fora, ou seja, observar a humanidade usando as lentes da antropologia. O nome já dá uma super pista, né? Antropos, que vem de humano, e logos, que é razão, pensamento. Então é isso, a ciência que se dedica a entender o ser humano, desde as nossas origens até a variedade incrível de sociedades que a gente criou. Mas ó, a antropologia não nasceu pronta, não. Foi uma longa caminhada. Tudo começou com os relatos de viajantes, sabe? Gente que ia para outros lugares e escrevia o que via. Aí lá no século XIX veio Darwin e a teoria da evolução, e isso mudou completamente o jogo. E é aqui que a coisa fica, bem, no mínimo interessante. Pegaram as ideias de Darwin e tentaram aplicar nas sociedades. O resultado? O tal do darwinismo social. Era uma ideia que hoje a gente sabe que é super problemática, de que existia uma hierarquia com a sociedade europeia lá no topo da evolução. Essa forma de pensar tem nome: etnocentrismo. Imagina assim, é como pegar a régua da nossa própria cultura e sair medindo todo mundo com ela. É claro que nessa lógica todo o resto vai parecer inferior ou atrasado. Isso acabou justificando muita coisa ruim, como dominação e intolerância. Felizmente, o pensamento antropológico evoluiu e aí surgiram novas escolas, novas formas de pensar para corrigir essa visão antiga, cada uma com um jeito diferente de olhar para a cultura, desde analisar a função das instituições sociais até defender que cada cultura tem sua própria história e valor. Então, afinal, o que é cultura para antropologia? É basicamente tudo. Conhecimento, crenças, arte, leis, tudo aquilo que a gente não nasce sabendo, mas aprende vivendo em sociedade. No final das contas, é a nossa grande ferramenta de adaptação ao mundo. Certo? Já olhamos para o coletivo, para fora. Agora, vamos fazer o movimento contrário. Vamos olhar para dentro. Chegou a hora de entrar na disciplina que se dedica à natureza do nosso próprio pensamento, a filosofia. E o nome aqui também já diz tudo, e é muito bonito, né? Philos, amor, e Sofia, sabedoria. O amor pela sabedoria. Dizem que foi Pitágoras quem cunhou o termo. Ele não se achava um sábio pronto e acabado, mas sim alguém que amava essa busca. É uma postura de humildade, né? E essa busca pela sabedoria foi mudando de foco com o tempo. Lá na Idade Média, por exemplo, o grande desafio era conciliar a fé e a razão. Já na Idade Moderna, a conversa muda. O foco vai para o ser, para o conhecimento, para como a gente pode se tornar mais consciente e transformar a sociedade. E aqui tem um ponto fundamental. As ciências, em geral, perguntam como as coisas são. A filosofia ousa ir além. Ela pergunta como as coisas deveriam ser. Ela entra no campo do valor, do julgamento, para tentar dar um sentido mais profundo para tudo. Na essência, a filosofia aposta todas as fichas na razão. A ideia central é que nosso pensamento não é um caos. Ele segue leis universais e que essa capacidade de pensar é igual em todos nós. É a razão que nos dá a ferramenta para separar o que é verdade do que é falso. E essa confiança na razão não se limita ao nosso pensamento. Ela se estende para tudo. A filosofia parte do princípio que a natureza também opera com base em leis que a gente pode conhecer e que as nossas ações, elas também podem ser entendidas, porque são a expressão de um ser racional, com vontade e liberdade. E aí a gente chega num ponto muito legal. Sabe aquela nossa busca constante por verdade, por justiça,
Por felicidade? Para a filosofia, isso não acontece por acaso. Seria uma consequência direta da nossa natureza. Somos seres racionais, com vontade livre e com emoções. Por isso a gente busca essas coisas. Bom, a gente já olhou para fora com a antropologia e para dentro com a filosofia. E agora? Agora a gente vai juntar essas duas chaves para ver que portas elas conseguem abrir quando trabalham em conjunto. E olha que legal essa comparação. É como se a gente tivesse duas lentes. A antropologia é a lente que aponta para fora, que olha a diversidade, os costumes, o outro. Já a filosofia é a lente que vira para dentro, que foca no eu, para tentar entender o que há de universal na gente. No fim das contas, uma lente não faz muito sentido sem a outra, sabe? Juntas, elas pintam o retrato completo do que significa ser humano. Um ser que, ao mesmo tempo em que cria infinitas culturas, não para um segundo de buscar um sentido para a própria existência. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Para entender o mundo complexo em que a gente vive hoje, qual ferramenta seria o ponto de partida ideal? A lente da antropologia, que enxerga o coletivo e as culturas, ou a lente da filosofia, que examina nossa própria razão? Fica aí a reflexão.